Bem, a coisa mais complicada que existe em dar aula à distância é que as pessoas não se conhecem, nem se veem, né? Então tem o seguinte, para que as coisas prossigam, é preciso a gente se entender. Por que que as pessoas estão querendo tomar aula de direção de cinema, ingressar no cinema, o que que elas querem com isso e de onde elas vêm, entendeu? Qual a expectativa delas? É importante, né? Para mim é importante, né? Para saber com quem que eu estou lidando. Porque tem tanta coisa no cinema para se aprender que é bom a gente ter uma ideia de com quem que a gente está trocando informação, passando ideias, etc. É bom. Apressa o passo e cria mais empatia entre nós. Tem várias pessoas aqui, se eu estou entendendo aqui agora. Evanise Kellen Rodrigo é um convidado. Guto. São 3, fora esse convidado. Ninguém fala nada? Evanise, o que Boa você está noite, falando? Walter. Boa noite. Quem é? Kellen? É isso, sou eu, Kellen. Eu estou com um problema de conexão aqui, está complicado para a câmera. Mas eu moro em Goiânia e já já dirigi curta, série documentário. E você fez a pergunta: o que que eu quero com a direção, né? Eu quero contar histórias. Eu quero contar histórias, de preferência histórias que não foram contadas ou que De foram quê? pouco contadas. Da perspectiva do ponto de vista da mulher, do ponto de vista das pessoas mais vulneráveis. É isso. Uhum. E você já fez filmes, já fez curtas, que você falou? Já trabalhei em produções longas, séries, como assistente de direção, como assistente de produção, e comecei a fazer algumas coisas de minha autoria agora. Sim. Você é fácil para você mostrar isso através dos nossos encontros aqui? Não entendi, mostrar o quê? O teu trabalho, Ah, alguma coisa. sim. Então, tem 2 trabalhos meus que estão na Pluto TV. É só ir lá um curta, ficção, do gênero comédia, que chama Fixação, e uma série Fixação. Fixação. E uma série, né, que tem 2 temporadas já, sobre atletas paralímpicos, a vida e carreira deles. E a série se chama Mergulho. Tem 2 temporadas também. Também está na Pluto TV. Aí tem um curta que chama Pandemônio, que está em festivais ainda, está em processo de inscrição. E Sim. outro que está em fase de finalização. E o que você pretende nesse curso aqui seria o quê? Uma experimentação na área de ficção, de documentário, como? Eu prefiro a ficção. Eu sempre Ficção. gostei mais. Inclusive, a gente está desenvolvendo roteiros de longas de ficção. Um está em fase de captação, já está na lei do audiovisual, e agora a gente está esperando as linhas do FSA, e o outro a gente está em processo, terminando o roteiro. Sim. Tá. Legal. É sempre bom a gente poder trocar vendo as imagens, né? Porque o cinema dito na palavra ele é uma coisa, agora, na hora que a gente vê, é que ele existe, né? Sim, sim. Então, é bom a gente poder trocar. Eu quero ver pelo menos algum trabalho teu, tá, Kelly? Então, vai lá na Pluto. É porque aqui eu não posso. É PUC? Pluto TV. Pluto TV. Já ouviu falar? Não.
É uma plataforma que é uma TV que ela tem conteúdos tipo TV mesmo, só que na internet, e tem sob demanda também. Tem muitos filmes. Porta dos Fundos, por exemplo, está lá. Tem muitos filmes antigos, séries. É uma empresa dos Estados Unidos, né, que se expandiu, chegou no Brasil em novembro de 2021, eu acho. Uhum. Pluto TV. Pluto TV. Tá bom. Aí os títulos que você me deu são Fixação e Mergulho, a série, que tem 2 temporadas. Tá bom. Vou ficar muito honrada se você puder assistir um pouquinho. Tá bom. Evanize. Apresente-se, Evanize. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Consigo. Ótimo. Então, eu moro aqui em Salvador, eu sou de Santo Amaro, uma cidade aqui perto. Trabalho com edição e finalização já há algum tempo. E eu espero, na direção, também poder contar histórias e contar histórias minhas, que eu acho que é o maior desejo, é começar a criar. E é isso, assim. Hoje, eu acho que de trabalhos que estão circulando, tem uma série que está no Play Plus, que é outro streaming, que chama Rios Maranhenses, é uma série documental de 16 episódios. Chama como? Rios Maranhenses. Rios Marinhos. Maranhenses. Maranhenses. Isso. São 16 episódios de 45 minutos e para montar esse material todo com muita imagem de cobertura foi um desafio. E eu tenho essa experiência já com montagem, principalmente montagem de série e programação para TV. E agora eu quero me dedicar também para voltar a escrever, roteirizar e também dirigir o que eu estou planejando escrever. Sei. Pô, legal. Uhum. A gente pode entrar e ver. Eu quero ver também, né? Quero Sim. dar uma espiada no trabalho de vocês. Massa. Rodrigo Rocha é o nosso convidado. Ele está com o microfone desligado. Eu não estou vendo a imagem de vocês, então eu estou ouvindo só. Eu ouvi a Kellen e o Evanize. E a Evanize. Agora, Rodrigo, ele ainda não mostrou a voz. Alô? Estão me ouvindo? Estou. Opa, tudo bem? É porque minha câmera também, eu estou com problema na câmera também. Boa noite, né? Eu trabalho junto com a Kellen, que você falou com ela agora há pouco, nos mesmos projetos, então nós estamos trabalhando juntos. Eu estou começando agora nessa área, né? Estou trabalhando mais como produtor e estudando para iniciar como roteirista também. E participei com ela desses projetos, do mergulho, do fixação, e estou aqui para aprender. Tá. Você é de onde? É de Goiás? Goiânia. Né? Isso, Goiânia também. Tá. Venise que é da Bahia, né, Venise? Santa Amaro. Isso mesmo, mais conhecido como Terra de Caetano e Bethânia. Não, mas é que Caetano se apropriou, né? Porque Santa Amaro é antes dele. Sim, sim. Eu conheço Santa Amaro. Ai, que legal. Conheço Santa Amaro. Eu fui, inclusive, com o Caetano. Uhum. Acho que muita gente conheceu através deles. Não, eu fui com ele me levou lá. Bonitinho Santa Amaro. Todo Sim, eu adoro. Todo recôncavo. É maravilhoso. Inclusive, eu me formei em cinema em Cachoeira, que é ali do lado de Santo Amaro, isso. E aí eu cursei o bacharelado em cinema lá.
que é um curso que produz bastante coisa, tem muita coisa rodando dos alunos, e Sim. também estar lá em Cachoeira estudando cinema também foi uma coisa muito importante assim para mim. Cachoeira é demais, né? Eu gosto de Cachoeira. Então, eu filmei lá algumas coisas de um filme que eu fiz, Joana Angélica. Um projeto piloto de uma série que eu queria fazer sobre a história do Brasil. Eu filmei lá, que a família da Joana Angélica, de origem, ela era de Cachoeira. A cidade em si já é bastante cinematográfica, né? E tem muita coisa da história do cinema brasileiro, inclusive, passou por ali. Então, é um lugar que inspira naturalmente. Das pessoas que estão inscritas aqui, só o Guto, que eu não estou... até agora não tive contato com ele. Ele está com o microfone desligado. Eu não vejo a imagem dele também, que tem um... E não sei como ele é, nem quem é, se ele está aí mesmo. Deve estar, né? Porque está com o microfone desligado. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer... O objetivo final desse curso para vocês é fazer um filme. Agora, eu acho que essa definição, fazer um filme aqui, não é o que, na verdade, deveria ser, entendeu? Eu acho que esse filme ele é um exercício. Eu acho que não se deve ter uma expectativa nele enquanto um filme, entendeu? Mas é um exercício. Para a gente poder arriscar, entendeu? Errar, discutir o filme, o processo, tudo, e não ficar encerrado dentro de um projeto e aquilo virar um Deus nos acuda, entende? Que normalmente um filme assim com traços de autoria fica, né? Ele está num curso, então eu acho que seria tão bom que a gente entendesse isso como um exercício. Isso economizaria tempo e muitas emoções também. Entendeu? O que acontece com esses exercícios? Nesses cursos aqui da ABC são cursos paralelos, né? De roteirização, de produção, de fotografia, de vários, né? E de edição de som, colorização e assim por diante. Então, todo um processo paralelo à direção e que fecha o trabalho da direção faz parte desses cursos paralelos. Então, o primeiro passo nesse paralelo é o seguinte, é que nós vamos contar com trabalhos que foram feitos no curso de roteirização. Então, eles vão nos apresentar historinhas que eles bolaram lá no curso de roteirização, fizeram o roteiro e passam para a gente. É por isso que eu chamo a atenção. Isso deveria ser, insisto com isso, isso deveria ser um exercício. Não um processo de roteirização, o cara pensou numa ideia, teve a ideia, depois vai deslocar para outra pessoa fazer e ficar reclamando porque não foi feito aquele roteiro que ele fez. Então, por isso que eu digo, isso aqui é um exercício, entendeu? Não é uma disputa de egos, quem é que é o autor da história, não, é um exercício. Entendeu? E um exercício para todos, para o roteirista, para o diretor, tá? É um exercício. Mas nós vamos contar, pela tradição desse curso, com esses roteirinhos, que a gente vai procurar e entender que eles são exercícios. Eu nunca me referi a esses filminhos como exercícios. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, entendeu? Porque eu vejo que durante a criação desses filminhos sempre surge um conflito, esse conflito autoral sempre surge.
E eu acho que é um desgaste inútil, entendeu? Porque esses filmes são exercícios. Por que esse desgaste, entendeu? Essa perda de tempo, entendeu? Quando, na verdade, podia se arriscar muito mais num campo do exercício. Isso não quer dizer que você abandone a ideia de fazer uma historinha, entendeu? Mas que ela não consagre, entendeu? A autoria final do filme. Isso é uma tolice. São filmes de no máximo, a ideia é que eles, no máximo, tenham 4 a 5 minutos. Então não adianta contar, e principalmente que pudessem ser contados através de imagem, porque é onde a natureza do exercício se faz mais presente. Afinal, isso é um curso de cinema. Não é uma extensão de um curso de literatura, entendeu? É um curso de cinema. Então, os riscos estão exatamente em construir para a imagem. É não ter aquele roteiro cheio de diálogos, cheio de uma proposta que é, entendeu, filiada a um processo literário. Eu acho que aqui a gente devia assumir isso, porque eu acho que vai ser muito mais proveitoso quem vai fazer filmes. 2 de vocês, ao responderem qual o interesse em fazer filmes, a Kellen, por exemplo, e o Rodrigo, Rodrigo não, o Guto, ou foi o Rodrigo, sei lá, que trabalha junto com a Kellen. Foi o Guto. Falou que o que eles querem é contar histórias. Bem, contar histórias como? Escrevendo, não, né? Contar história mostrando com imagens, né? Contar história usando signos da linguagem do cinema, né? Arriscando entender a dinâmica do cinema, não é isso? Contar histórias através de imagem é isso. Não é lista isso de mesmo. Não é lista de diálogos, não. Entendeu? O diálogo é um acessório. Ele vem na rabada, entendeu? O filme tem que ter uma linguagem visual. Mesmo que ele ao final, vá se defender através da fala, da narração, que seja. Por exemplo, um caso famoso no cinema brasileiro nos últimos anos é o caso do Tropa de Elite, que é um filme feito para ser uma coisa e que acabou outra, porque na montagem descobriram que o personagem principal não era aquele, e era o Capitão Nascimento. Então, era preciso arrematar toda essa ideia com uma narração do Capitão Nascimento, como se o filme fosse um diário de bordo dele, né? Então, mas isso é tão raro de acontecer. Embora o filme tenha dado certo, entendeu? Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes o filme acaba sendo um blá blá blá, sabe? Narrativa. E a grande aventura de quem faz cinema não é aventura só de quem dirige, entendeu? De toda a equipe. É colocar em imagem as ideias. Tentar buscar a síntese dessas ideias. E falar com o espectador através dessas imagens. Isso não quer dizer que você vai abandonar e fazer um filme mudo. Não. O diálogo é um acessório, ele não é que comanda o filme. É um acessório. E vamos tratar ele como um acessório. Então, eu estou advertindo vocês, porque vocês vão se deparar com roteiros em que é priorizado esses diálogos, entendeu? E o que vocês querem é imagem. Então, esse conflito vai existir.
Mas desde já, por isso que eu estou chamando isso de exercício. É um exercício de aproximação da linguagem do cinema. E o que é essa linguagem? É uma tradução em termos de imagem e som também, entendeu? De uma ideia que inicialmente foi esboçada como um roteiro, não literário, mas um roteiro de imagem, um esboço de uma decupagem cinematográfica. Então, eu acho isso em primeiro lugar, tá? Então, o espírito da nossa aula aqui, do nosso encontro, vai ser o de buscar esse conhecimento da linguagem que vai ser usada para traduzir o filme. Decupar o que foi escrito. Se apropriar do roteiro. Se apropriar do roteiro. E traduzi-lo. Quando eu, pelo menos, eu entendo assim, eu pego um roteiro de outra pessoa, por exemplo, entendeu? Nunca me aconteceu de estar filmando um roteiro pura e simplesmente de outra pessoa. Uma vez na televisão, eu fiz uma experiência fazendo uma minissérie para televisão que eu não gostei muito e a história, o roteiro era muito... Tinha sido um projeto de uma novela que eles não fizeram e resolveram adaptar aquilo para uma série de 12 capítulos, mas eu, quando cheguei, tinha 80 personagens. Então, a gente teve que mandar a tesoura ali para chegar no sumo dessa história. Né? Calculo 80 personagens numa minissérie de 10, 12 capítulos, não existe. Era uma coisa para uma novela. Mas então isso foi uma trabalheira, entendeu? Mas eu realmente não gostei. Eu nunca fiz seriado de televisão, a não ser uma experiência com um texto de Jorge Amado, o Capitães de Areia, que eu mais duas, três pessoas adaptamos e fizemos diretamente para televisão. Eu acho que a minha melhor experiência com a dramaturgia na televisão. Eu fiz não para a Globo, eu fiz para a TV Bandeirantes. Então, as intervenções eram muito menores do que as que seriam na Globo. Né? Todo aquele universo de produção da Globo é um universo de interferências no processo de criação. E na Bandeirantes nem era tanto assim. Eu me sentia mais livre para fazer, até porque eles também se improvisam muito. Mas o que vai nos acontecer é que nós vamos receber um roteiro, era isso que eu estava contando, você recebe um roteiro, você pode até entrar em conflito com o roteiro, mas o que você vai fazer com esse roteiro na mão? Primeira coisa, compreender o roteiro. Compreender o roteiro. Não é compreender para saber que historinha que é, não. João conheceu o Manuel e os dois gostavam de Maria. Não, não é isso. É compreender o que está por dentro do roteiro. O que é esse roteiro? Aonde ele pretende chegar? Quem são esses personagens? Que grau de humanidade é possível explorar nesses personagens? Entendeu? Então, é a compreensão do roteiro. Isso te leva a você criar um processo narrativo do filme, entendeu? Com que imagens, com que distância você vai filmar essas pessoas, qual o tamanho deles na tela, entendeu? Então, isso é importantíssimo, compreender aquilo que está ali, compreender, sabe, no que sentido é esse? Não é a historinha, começo, meio e fim. Não. É um pouco mais adiante, é a profundidade daquilo.
E a compreensão vai te facilitar chegar a uma ideia de planos, né? É um close, é um aberto. Como é que é? Entendeu? Que tipo de luz vai ser usada? É assim ou é assim? Entendeu? Como é que é? Entendeu? Tudo isso é um processo de compreensão. É um processo de compreensão. Essa metade aqui do rosto meio escura, numa cena, ela pode ter um sentido, né? Pode ter. Eu estou confessando alguma coisa muito grave, entendeu? Que é um grande mistério do personagem, e eu estou assim, ó. Metade do rosto está assim, e outra metade está assado. Aqui, ó. Será que eu estou dizendo a verdade? Será que eu estou inteiro na cena? Sabe? Entendeu? As insinuações que essa linguagem visual pode conter para sugerir coisas. A linguagem visual, ela é uma linguagem de sugestão. A gente hoje em dia não vê os alicerces dessa linguagem cinematográfica com muita frequência. A gente nem presta atenção. Hoje em dia, a gente, quer dizer, eu presto atenção porque eu me refiro a isso, entendeu? Mas ninguém vê filme mudo. Hoje em dia até não gosta nem de ver filme em preto e branco, calcula. Estamos mal colocados, né? Porque o cinema é tudo isso. A linguagem do cinema, a fundação dela, se deu na época do cinema silencioso, que falava só pelas imagens, só. E pela associação dessas imagens, pelo confronto dessas imagens. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente vê uma coisa quase linear assim, acontecendo, como se fosse, sabe? Nem é uma história em quadrinho, porque até a história em quadrinho também tem o detalhe, tem uma coisa ampla. Alguns autores de história em quadrinho usam a linguagem quase do cinema dentro da história em quadrinho. Então, usar a linguagem do cinema, entendeu? Só há uma maneira de chegar nela: vendo filme. Vendo filme. Ah, quer fazer música? Ouça. Quer pintar? Veja a pintura. Não? Quer fazer cinema? Veja filmes. Quer escrever? Leia. Foi lógico. É fundamental isso, sabe? Então, eu, aqui nessa conversa prévia que a gente está tendo, eu vou querer conhecer vocês, não através de filmes só que vocês tenham feito. Não. Eu quero saber que filme a Kellen gosta. Os Kellen, me fala o seguinte, me diz um filme aí que você gostou. Fale dele para mim. Nossa, de bate-pronto, assim. É de bate-pronto. Posso citar dois? Hein? Cita 3, até se quiser. É porque sempre que falam de filmes, geralmente a gente fala muito. Eu gosto muito de incluir filme nacional. Então faz isso. Eu gosto muito do Almodóvar, né? Gosto. Filme nacional tem um monte. O Lobo Atrás da Porta foi um filme que me impactou bastante. Você já viu? Vi. Já vi Estômago. Tem uns 3 ou 4 anos que eu vi isso, né? 4 ou 5 anos, por aí, né? Com a Leandra Leal. Isso. O Estômago também, gostei bastante. Abril Despedaçado. Tem vários. Uhum. Acho que são filmes muito bem contados, as imagens muito marcantes. O que te interessou mais no Estômago? Eu acho que foi
o crescente do filme, o crescente do personagem e os planos, as feições do personagem mesmo, a história, como ela foi contada. O estômago, se você fosse definir assim, o que é o estômago? Você diria que é o quê? Um drama ou uma comédia? Drama. É? Eu acho que tem umas pitadas de humor, mas eu acho que o drama não necessariamente ele pode ter pitadas de humor. Sim, claro. Né? Mas eu entendi aquele filme muito no plano, quase uma comédia macabra. Uhum. Eu entendi ele como uma comédia macabra. Não é comédia para a gente ficar dando risada. Eu entendi. Uhum. Entendeu? Mas é uma comédia, é uma história que te provoca uma reação de ironia diante das coisas. O tempo inteiro você está diante de um relato irônico, né? Tudo é muito irônico naquele filme. Eu acho que eu falei que era drama, eu vi como um drama por causa do personagem central mesmo, a questão da rejeição que estava nas entrelinhas que ele sofria, entendeu? Primeiro pela sociedade, pela posição dele na sociedade, depois encarnado na mulher. Eu, ultimamente, eu vi um filme também, que eu não sei como é que... Não, o título aqui é Banshees em não sei, em tal lugar. Me esqueci o nome do lugar. É um filme, um dos filmes que foi candidato ao Oscar até. E é muito interessante esse filme. E o filme não tem nada a ver com o estômago, mas ele é um pouco isso. Ele é quase uma tragédia, entendeu? Mas ele é uma tragicomédia, que nem o estômago, que a mim me pareceu uma tragicomédia. E, aliás, as tragédias estão sempre próximas, né, desse limite do absurdo que leva ao cômico, né? E esse filme ele narra uma coisa muito interessante, que é a amizade de dois caras que... Você viu esse filme? Não vi. Banshees em tal lugar, assim. Banshees, Banshees, em irlandês, que o filme se passa por lá, entendeu? Esse filme, esse título seria como se fosse assim uns adivinhadores, entendeu? Umas pessoas, na verdade não são apenas adivinhos, mas são carpideiros, pessoas anunciadoras de alguma fatalidade, alguma coisa assim, entendeu? Banshees. Aí o título é esse, Banshees em tal lugar. Aí, em tal lugar é uma ilha, entendeu? Que eles inventaram lá para o filme, que essa ilha, na realidade, não existe, mas é uma ilha do arquipélago da Irlanda. E ali tem dois caras que são muito amigos e moram nessa ilha, que não mora muita gente, entendeu? E eles são tão amigos que todo fim de tarde eles se reúnem, vão até para um pub, entendeu? Começam a beber, entendeu? Já fazem isso há anos, estão acostumados. E quando o filme começa, um deles vai lá na casa do outro para chamar, nem chega a chamar, porque da janela vê que o outro está virado de costas para a janela, totalmente indiferente, calado. Ele também não fala nada, fica do lado de fora, tá bem, daí vai embora. E o cara não aparece. Depois lá no pub, não aparece. Olha o João Carvalho pintando aí com imagem e tudo, entendeu? Tudo bom? Aí o cara fala assim, e aí, fulano, como é que é? Vamos tomar um negócio? Eu falei assim, olha, eu queria te pedir uma coisa, entendeu? Eu já estou com tantos anos, 60 anos, sei lá, 50 e tantos anos,
entendeu? Boa parte da minha vida já vivida, entendeu? O que eu gosto mesmo é de tocar meu violino, entendeu? Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu não quero nunca mais falar com você. Se ué, o outro fica assustado. Mas como assim? Eu falei, pô, por que você não quer falar comigo? Ele falou assim, não, eu não quero perder mais um dia na minha vida falando contigo. Eu falei, mas como, cara? A gente sempre fez isso. Não, eu não quero, viu? Mas por quê? Porque você é chato, cara. Eu não quero falar com você, você é chato. Eu não quero perder um minuto da minha vida falando contigo. Tu é chato pra caramba. O cara fica assim, meio, entendeu? Pô, insiste com ele. Ele falou assim, olha, eu quero que fique bem claro que eu não vou mais dar conversa para você. E se você insistir, eu vou fazer alguma coisa porque você se sinta culpado de estar me insistindo para falar contigo. Eu toco violino, pois bem, eu corto um dedo da minha mão se você insistir. Quer dizer, o cara está querendo dizer para ele, assim, olha, se você realmente gosta de mim, entendeu? Tem alguma amizade por mim, me deixa eu com meu dedo em paz, entendeu? Sai fora, entendeu? Mas o cara insiste. Até quando chega em casa, fala com a irmã, fala assim, pois eu não entendi, ele falou isso para mim, entendeu? Aí a irmã fala assim, eu entendo. Ele fala assim, como entende? Todo dia ele fala assim, não, mas por que você acha que ele falou para mim? E ela diz para o irmão, porque tu é chato. Tu é chato pra caramba. Então, diante desse conflito, ele acaba, entendeu? Ficando, sabe, pô, arrasado, né? Arrasado, não sabe explicar. Essa é uma situação de comédia. Só que ele insiste. E um dia ele está dentro de casa, ele ouve um barulhinho na porta, pá! Quando ele vai ver, tem um dedo ali do lado de fora. Pô, a situação. Então, essa situação não é uma boa situação para você rir, mas para você pensar, ela é muito, muito provocadora, né? Sim, Ela um filme. provoca você raciocinar sobre o valor disso, o valor da tua vida, do teu tempo, do teu momento, entendeu? Da amizade, do que significa realmente amizade, né? E é uma comédia, mas você não ri, não. Você esboça um sorriso até o final, mas é incômodo aquilo. Mas eu achei isso do estômago. Tem um sabor de comédia. Um filme que eu achei bastante impactante também foi O Poço. Foi o quê? O Poço. O Poço? O Poço. Eu não vi esse filme. Ele é bem interessante. O Poço, é. Não vi. Tem na Netflix. Ele é um filme. Se eu não me engano, ele ganhou, concorreu ao Oscar, ou ganhou alguma categoria. Ele fala até onde ele leva a condição humana, até onde o ser humano vai para sobreviver sob pressão. É bem interessante mesmo. É isso que eu acho. Eu acho que a compreensão do estômago te leva a procurar um sentido para aquilo. Porque não é a anedota pura e simplesmente, entendeu? Mas o significado dela. É isso que eu digo, compreensão, entendeu? Ele pode te inspirar a compreender um filme, compreender o que ele quer dizer. Não apenas, sabe, o que ele está narrando. Não. O que em última análise, ele quer dizer. Mas é isso, João Carvalho, você ficou paralisado com esse dedo assim, ó, há horas, entendeu? Não, para mim tá normal aqui na câmera. Boa noite, gente. Desculpa o atraso aí. Mas você tá com o dedo assim da vida inteira? Ainda tô? Sempre. Não, então congelou a imagem aí, mas tô aqui. Deixa eu desligar a câmera e ligar de novo. Eu acho que é isso.
Sim, realmente. E aí, João, por que você está fazendo esse curso? Eu sou jornalista aqui em Recife, trabalhei um tempo numa TV aberta, uma grande TV aqui do Brasil, e me arrisquei aí a tentar algumas coisas na área de documentário. Eu tenho uma grande paixão por documentário, Walter, muito grande mesmo, mas nunca consegui parar para fazer do jeito que deveria ser feito. Então, eu fiz algumas coisas na área de documentário telejornalístico, que ainda não é o documentário que eu queria fazer. E eu tenho um desafio que eu fiz para mim mesmo. Talvez vocês não conheçam, mas tem um artista aqui em Pernambuco chamado Claudio Germano, que está fazendo 91 anos. Ele é considerado embaixador do frevo, o grande representante do frevo, da música brasileira nesse ritmo, e é meu avô. E eu estou com um projeto engavetado dele há 10 anos para escrever alguma coisa sobre ele. Quer dizer, eu tenho alguma coisa já, um molde, mas eu ainda não consegui botar para frente. E eu já tenho, inclusive, um diamante gravado com ele há um tempo, um pouquinho antes da pandemia, porque agora ele já está com 91, não está falando tão bem mais, está bem lúcido, enfim, está andando, enfim, arrisca cantar ainda e tudo. Mas aí eu não consigo mais ter o depoimento dele do jeito que eu queria. Mas, enfim, aí eu resolvi fazer esse curso para ver, para me testar, para conhecimento mesmo, enfim. Estou querendo arriscar, sair um pouco do telejornalismo, documentário telejornalismo, para fazer um documentário de verdade. Assim, de Ele está com dificuldade de falar? Não, ele fala, Walter, mas assim, ele tem ainda travas. Às vezes, tem dia que ele está falando bem, tem dia que ele não fala tão bem, mas ele está completamente consciente, lúcido. Vai para show ainda com o filho dele, o mais novo que canta também, enfim. Ele é um grande ícone aqui em Pernambuco. Ele é um ídolo de grandes artistas, como Miúcha, como Caetano, Gilberto Gil, enfim. Só que ele ficou aqui, né? Ele quis se dedicar aqui ao Estado, nunca quis para fora. Inclusive, no Festival Internacional da Canção, ele defendeu uma música uma música que foi escrita por Capiba e Ariano Suassuna. São os do Norte que vêm. São os do Norte que vêm, o nome da música. Eu me lembro dessa apresentação. Tem um maracatu, Walter, é um maracatu escrito por Capiba e Ariano Suassuna. É lindo, lindo, lindo. Então tem toda essa história aí, e eu resolvi, para não contar a história, porque Claudio nasceu no Recife um dia tal, e contar essa história numa linha muito cronológica, eu estou com a ideia de fazer o filho mais novo que vive com um pai e que vai herdar, de alguma forma, esse legado dele. Pronto, eu acho que é por aí, e a partir daí costurar a narrativa por aí. Eu não sei o que, é que vocês acham disso, estou jogando aqui, né? Já transformei esse encontro na reunião de brainstorming, estou jogando aqui para, enfim... Aí eu estou querendo aprender mais com vocês para poder... uma estrutura, né? Isso. É uma estrutura. Isso. Como também você tem a própria estrutura dele, mesmo que ele não fale direito, mas ele pode pensar em cenas. Isso. Não, ele fala... Se ele pensasse numa cena tal, que ele descrevesse para você e você desenhasse, e contasse para ele como é que você vai fazer, como é que ele faria a cena. Isso, Tem muita história bacana dele, cara, muita história bacana. Ele é um baluarte da arte. Que bom. Mas aí, já aproveitando a dica aqui que a gente estava falando de cinema, porque eu falo assim, bem, a melhor maneira da gente conhecer uma pessoa que faz cinema, que quer fazer cinema, é perguntar que filme que ela gosta, né? Porque você, a partir daí, você descobre o caráter da pessoa. Entendeu? Fulano tal gosta de tal coisa. Ele é um bom caráter, né? É uma grande figura, né? Eu sempre compreendi as pessoas pelos filmes que elas gostam. Porque tem umas pessoas que gostam de coisas que elas não podem ser tão agradáveis assim, elas gostam de coisas absurdas. Aí você já, na tua cabeça, com tuas restrições, você estabelece, fulano é interessante, o outro não é, assim, é, sabe? Ou seja, o cinema ajuda a gente, às vezes, a entender o outro. Né? É tão bonito isso no cinema, porque na hora que você está vendo o filme numa sala grande, ninguém se conhece, entendeu? Mas as pessoas riem e têm medo, às vezes, das mesmas coisas.
se surpreendem com as mesmas coisas, né? E tem uma energia comum na sala. Não é a mesma coisa que você vê um filme você sozinho na sala. Agora, ultimamente, com esse negócio de pandemia, eu fui várias vezes. Eu gosto de ver filme em tela grande. Então, eu fui várias vezes ao cinema e algumas vezes o filme terminou, eu era o único na sala. Dava até medo, entendeu? Porque você olhava e assim, cara, parece que o cinema terminou, né? Eu esqueci de ir embora. Fiquei aqui. Então, a energia que existe na sala, a energia que existe no filme comum que você viu com o outro, o que o outro entendeu que você não entendeu, essa troca. Isso existe, isso vai bater quando você está fazendo filme, isso vai bater na tua relação com a equipe. É muito forte isso. E cinema é uma arte coletiva. Você faz junto. Você não faz sozinho. Você faz junto. Então, qual é o filme? Diz um filme aí que você gosta, que ficou na tua memória. Rapaz, eu gosto muito de Aquários. E o Som ao Redor. É suspeito porque os dois são de Kleber. Mas tem um recente, Walter, que eu não sei se vocês viram, que eu gosto muito de Tom Hanks, do ator. E teve um filme agora recente dele, eu acho que é o mais novo, o Meu Vizinho, alguma coisa, eu esqueci o nome agora, mas rapaz, me impactou tanto. Eu ouvi falar, eu não vi esse filme, não. Cara, ele é sensacional, esse filme. Ele é sensacional. Eu achei ele sensacional. Pela narrativa, como ele. Como vira o filme, de repente. Um plot twist assim, gigantesco, sabe? E, enfim. Mas Aquários é um filme que eu gosto muito. Eu nem. Aqui para nós, que Kleber não escute isso, mas. E me perdoe quem gosta de Kleber, mas eu nem gostei tanto de outros filmes de Kleber. Mas Aquários é um filme muito forte. Eu achei que tem tudo. O outro filme que você se refere ao Bacurau? Não, Bacurau não. Bacurau eu gostei, mas eu digo antes de Bacurau, que foi Aquários e antes foi o Som ao Redor. O Som ao Redor e Aquários eu gosto muito. Talvez eu goste mais de Aquários do que do próprio Bacurau. O Bacurau também é bem forte, né? Eu não gostei muito do Bacurau, mas eu gosto muito do Som ao Redor. O Som ao Redor é muito legal. Para mim, desses filmes do Kleber, é o filme que eu gosto mais. Eu acho um filme, às vezes, extraordinário. Às vezes é extraordinário. Tem uma linguagem interessantíssima. E é um filme que também permite ao espectador criar junto, especular para o filme. O filme é cheio de sugestões, é rico em provocar no espectador uma indagação. Ele não fica enfiando goela abaixo do espectador uma história assim, à força. Não. Eu acho que isso existe no Bacurau. Entendeu? Eu também não gostei. Já está predeterminada. Tem que olhar o filme assim. O Bacurau também, eu confesso que eu não gostei muito, não. Mas o Som ao Redor e o Aquários eu gostei muito. Um grande acontecimento no cinema brasileiro. Gostei muito daquele filme. Me surpreendeu, inclusive, porque em vários momentos eu achei que o filme, sabe, me deixou com a antena ligada durante dias. Depois de ter visto o filme. Deu vontade de rever o filme. Mas o que nós vamos fazer aqui, eu estava contando a progressão dessa linha de cursos da ABC, é da gente ter ideias que vêm de uma área que são aulas de roteiro e roteirização, e a gente vai compreender essa ideia e filmar essas ideias. Só que firmo o ponto e estou aqui me batendo por isso. Tudo que a gente tem que fazer aqui é compreender como trabalhar com imagens. É para isso que vocês estão aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui é exercício. E essa ideia que virá do roteiro, da área de roteiro, é um exercício, não é um filminho para botar num festival. Não, que vá para festival, isso é um outro problema, entendeu? Isso é uma outra questão. Mas para nós, é um exercício.
que começa com vou compreender o que é isso que eu estou fazendo. Como é que eu traduzo isso? Vocês estão me ouvindo? Porque, de repente, todo mundo ficou sem microfone. Sim. Não, a gente está ouvindo. Sim, ouvindo. É, porque, às vezes, esse negócio desaparece, né? Eu estou vendo a minha própria imagem, mas eu não estou vendo mais imagem de ninguém. Que, aliás, eu só estava vendo a imagem do João. Agora nem é. Essa plataforma é muito ruim, eu não gosto dessa plataforma, não. Pois é. Esse Teams, também. Por que não é o Zoom, né? Sei lá qual é o melhor, não tenho ideia. O bom mesmo é pessoalmente, entendeu? Bem, então, compreender é o nosso processo aqui. Compreender a ideia e a compreensão vai me levar à expressão dessa ideia em termos de imagem. É isso. O Guto continua mudo, calado, não fala nada, nem tem imagem. Eu não sei nem se ele está aí. Ele largou esse negócio aí e foi embora. A gente vai trabalhar em 2 turnos. Né? Vocês vão trabalhar com Hansa, entendeu? O processo de compreensão também, entendeu? De como a gente está traduzindo isso, e comigo mesmo, entendeu? O que esses roteiros te estimulam, entendeu? Para você produzir o teu trabalho, entendeu? Agora eu estou vendo o Hansa aqui, ó. Então, eu estou insistindo nessa coisa, Hansa, que a gente começou a conversar no outro dia, entendeu? Eu estou ouvindo o tempo todo, estou acompanhando tudo aqui. Eu acho que isso aqui é um exercício. E isso é bom que a gente entenda como exercício. É profundo. Eu não vou me comprometer em ego, em termos de ego, com uma coisa que pode ser muito vantajoso, como um exercício, para eu me arriscar nesse exercício. Com certeza. É aquilo que você já reforçou mais cedo, é um trabalho de equipe, é um trabalho de colaboração, é um trabalho de gestão de pessoas, de comunicação muito clara com seus colaboradores, né, numa troca genuína, criativa, e aprender todo esse processo realmente requer tempo. Então, com certeza é melhor encarar como um exercício, porque isso é uma escola, e se o resultado, se for para algum festival, como você falou, é um acaso, mas o objetivo não pode ser esse, tem que ser o objetivo de aprender. Esse é o fruto do trabalho, tá? Entendeu? Foi identificado como interessante para um festival, maravilha, tudo bem. Mas enquanto durou o exercício, valeu a pena o exercício. Entendeu? É isso que eu acho que é fundamental. Aliás, porque todo filme que você faz, eu pelo menos entendo assim, para mim, alguns filmes meus me levaram a entender melhor o que eu quero fazer. O que eu gostaria de ter feito, eu gostaria de fazer mais adiante. Entendeu? No fundo, era um exercício, né, de compreender melhor o cinema. E muitas vezes você fazia... Eu cheguei a fazer filmes em que eu só tive problema de produção. Muito problema de produção, direto. De ficar assim muito tempo, entendeu? Com o filme para editar sem poder editar. Mas na minha cabeça sempre foi isso. Eu falei assim, não, esse filme está me ajudando a entender uma coisa aqui que é interessante sobre esse aspecto. Porque o filme não parava na minha cabeça, ele continuava. Isso acabava se projetando em outras coisas. Entendeu? Me ajudava a fazer um novo projeto por causa daquele erro, por causa daquela... Até que, de repente, eu ia descobrir uma maneira de, sabe, fechar ele, terminar ele. Às vezes não por vontade minha, eu não era o produtor.
entendeu? Mas para entender o risco que está sendo corrido pelo produtor e aí junto para tirar o filme do limbo, entendeu? Isso no cinema brasileiro acontece muito. Acontece muito. Você corre, muitas vezes, uma corrida contra obstáculos que são permanentes. E não são apenas falta de dinheiro, sabe? Precariedade de produção. Não, às vezes são as coisas mais absurdas. Porque você não tem o recurso para fazer aquela cena que você acha que é indispensável para o filme. Eu fiz um filme chamado A Ostra e o Vento, e isso é um romance. Quando li esse romance, uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque o romance é contado em várias versões de uma história que está acontecendo praticamente na cabeça dos personagens. Ela não está acontecendo em uma linha reta, progressiva. Não. É uma lembrança de um cara em torno de uma situação que também está sendo lembrada por outros caras, e assim é um buraco sem fundo, entendeu? Por que eu me liguei naquela história? Porque eu achava que ela tinha um mistério e eu precisava entender, e assim, de uma maneira muito direta. Eu falei assim, o que é essa história? Eu falei assim, quando leio esse livro, o que eu sinto? Primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte, é um mistério. Essa história é um mistério. Então eu estou diante de um valor extraordinário para a minha narrativa. Eu estou diante do mistério. E é bom que eu me dê conta de que eu vou aceitar esse mistério para propor ao espectador o clima, a atmosfera, o mistério. Tal como eu tive lendo o livro. Eu não vou traduzir esse livro, mas eu vou captar, em essência, o que ele pretende dizer a mim, leitor, que eu estou me disponibilizando a entendê-lo. Então, uma das coisas era o seguinte, uma menina que vive com o pai, sozinha, sem mãe, numa ilha onde tem um farol. E o pai é o faroleiro. E é um cara, entendeu, que tem ciúme da filha, que não quer, sabe, ele é muito sozinho, solitário, entendeu? E dominador. O que ele quer, entendeu, é manter aquela filha ali do lado dele. Só que ela vai crescendo, ela vai virando uma moça, ela vai querer o mundo. Ela quer sair dali. E ele mantém ela meio prisioneira ali naquele lugar, assim, usando artifícios. Bem, ela, aos 14, 15 anos, ela está enlouquecendo, porque ela quer liberdade. É isso que ela quer. Então ela inventa um amigo. Na solidão dela, ela inventa um amigo. O amigo, o que é um amigo? É quem bate na janela dela. E quem bate na janela dela é o vento. É o vento. Sempre vem, a certa hora, incomodar, bater na janela. E ela, na loucura dela, ela fala com o vento. Bem, aí eu preciso fazer esse personagem, o vento. Primeiro problema de produção. Eu falei assim, bem, supostamente o vento é a câmera, né? Eu vou movimentar a câmera numa tal velocidade que eu vou supor a existência do vento, um vento, né, que se corporifica, né, e vem em direção a ela. Eu preciso de um vento, câmera e um vento de ventilador, né, simultâneos. Aí o produtor do filme virou-se para mim e falou assim, cara, eu vi um negócio incrível, que é o seguinte, naquele momento isso era uma novidade. Ele falou de um negócio chamado Flying Cam.
Flying cam nada mais é do que um drone. Mas era uma grande novidade, ou seja, era uma câmerazinha que voava. Aí a gente, cara, que maravilha, uma câmera que voa, sensacional. Aí como é que a gente faz? Não, a gente aluga, isso tem uma empresa americana, vão vir 2 gringos aqui, a gente vai botar esses 2 gringos, eles vão controlar e vão fazer que essa câmera voar. Entendeu? Que maravilha, daqui a pouco ele veio me dizer o seguinte: ô Walter, desiste desse negócio. Eu já entrei agora em parafuso, né? Com aquela câmera que voa, entendeu? Entrei, porra, de coração aberto para entender aquela coisa. Aí ele veio me dizer o seguinte: olha, o problema é o seguinte, o problema é que para trazer esse negócio, eu tenho que trazer 2 gringos para cá, um para controlar, o outro para não sei o que lá, entendeu? E vai custar caro pagar esses 2 gringos, mais o aluguel dessa câmera, mais o seguro da câmera. E aí vamos pagar hotel, vamos pagar comida, vamos pagar tudo isso para esses gringos. Acho que é melhor a gente pensar numa outra maneira, porque a gente não tem dinheiro no bolso para pagar esses 2 gringos, não. Os gringos vão devorar o filme. Falei, tá, pô, que droga, cara. Como é que eu faço? Bem, eu só sei que a câmera pode simular o voo, né? Então, se eu usasse uma grua e fizesse alguns movimentos, eu tenho essa ideia. Talvez eu não possa vir do mar, correndo pela água do mar e entrar na ilha. Isso eu não vou poder fazer. Mas eu posso, em alguns detalhes, eu criar essa impressão. Aí fui falar com um membro da equipe, um maquinista. Falei, cara, eu queria fazer tal coisa, eu vou para esse tal lugar aqui, entendeu? Lá no litoral do Ceará, e é uma praia, e tem pedra, coisa, daria para a gente quebrar o galho. Eu mostrei a locação para o cara, entendeu? As fotografias e tudo. Ele falou assim, Walter, eu posso resolver uma coisa. Eu coloco um cabo de aço entre essas pedras aqui, ó, e a gente solta a câmera, entendeu? Ela vai, entendeu? Para num determinado ponto. Aí esse pedaço você já tem. Eu falei, que maravilha. Que de repente, brasileiramente, a gente foi resolvendo a questão da câmera, mas passo a passo, passo a passo. Aquilo te ensina a fazer outras coisas, né? Também, né? Como resolver certos outros problemas, né? E isso você conta com a equipe. Nesse específico caso, eu contei com o pessoal da maquinária, que trabalha com o carrinho, entendeu? Com a grua, entendeu? E quantas vezes eu já usei o pessoal da maquinária, entendeu? É até surpreendente com o conhecimento que essa gente tem do que é o cinema. Surpreendente. São lições extraordinárias que você tem, porque você conversou com a equipe te devolve uma solução, sabe? O aperto que eles já passaram de tantos e tantos filmes, eles sabem muitas vezes como resolver. E o filme é esse aprendizado, né? Da gente, de uma equipe em atividade, uma equipe criando junto. Nosso processo, então, no final, aqui, será exatamente esse, um exercício coletivo dos vários departamentos ligados ao processo de criação do filme. É isso. Em síntese, é isso que a gente vai caminhar por aqui, nesse itinerário. É sobre isso que eu queria falar com vocês, dar uma compreensão, um trailer do nosso itinerário e conhecer também vocês, né?
conhecer, saber os gostos, saber quem são vocês, o que vocês querem do cinema, né? O cinema ele é muito rico, ele está permanentemente se transformando. Do momento que ele foi criado até hoje, ele passou por tanta transformação, né? Ele era fotografia, ele virou a fotografia e começou a se movimentar, virou motion picture. Daqui a pouco ele deixou de ser mudo, passou a ser pura e simplesmente mudo, né? Mas passou a falar através de imagens. Foi um período absolutamente incrível, riquíssimo dentro do cinema, riquíssimo. Muitos grandes cineastas, muitas experiências extraordinárias ainda são usadas no cinema hoje em dia, graças àquele período. A montagem, a edição do filme, os efeitos especiais, desde o início do cinema, né? As primeiras coisas que a gente viu no cinema foi mágica. O cara que inventou praticamente a mágica dentro do cinema, Méliès, Georges Méliès, era um mágico. Tudo aquilo que ele fez é o que a gente hoje em dia está vendo com a chancela da Disney, entendeu? Ele fez lá atrás, em 1900. Depois no cinema falado, entendeu? Também tudo que se ganhou com o cinema falado, a admissão de certas aventuras ligadas, sobretudo, à palavra, ao texto, ao teatro. Né? E daqui a pouco o abandono disso por uma ideia mais naturalista, mais realista, entendeu? Quando a guerra chegou, a Segunda Guerra Mundial, como liberou o cinema de toda aquela entrave, aquelas câmeras pesadas, tudo. A gente começou a ter câmeras leves que pudessem filmar o campo de batalha, entendeu? E isso mudou a linguagem do cinema, porque isso foi trazido também para os filmes de ficção. Então, aquele famoso slogan do cinema novo, na verdade, é uma coisa muito antiga. Não é câmera na mão, ideia na cabeça. Não, isso já existia antes. Né? Quando começaram a usar a câmera no ombro, na guerra, já era isso. Daqui a pouco virou neorrealismo. Daqui a pouco entrou, sabe? E o cinema não parou de se reinventar. De repente ele dá gigantescos passos para trás, daqui a pouco ele volta segundos para frente. Hoje em dia ele está aqui na palma da mão. Está sendo feito com celular. Né? Então todo aquela superestrutura do estúdio, do custo, etc., tudo aquilo está se dissolvendo, né? De alguma forma. Né? O cinema já integrou formas, o cinema de ficção já integrou formas do documentário, o documentário já assimilou formas do cinema ficcional, há um intercâmbio dessas linguagens do documentário e da ficção. Isso já é visível em vários filmes, em uma quantidade muito grande de filmes. Então, toda a linguagem imposta pelos estúdios, daquele glamour, aquela coisa, aquilo tudo se esvaiu, se esvaneceu, entendeu? O cinema ficou palpável. Então ele continua mudando, entendeu? E o que nós vamos fazer pode ser novo também. Porque a aceitação do novo no cinema, ela sempre se deu, sempre ocorreu. Ele não é uma linguagem fechada, acabada. Está se construindo. Mas ela tem
Ela pode mudar a prosódia, mas existe uma gramática básica da qual você tira coisas. Isso é o que a gente vai usar aqui para fazer nossas decoupagens, as nossas traduções, hipóteses de traduções das histórias que a gente compreenda e queira contar para os outros. Ok? Então, às terças e quintas, a gente vai ter esse encontro aqui. Espero que já na próxima quinta a gente esteja aqui. Eu não sei se quem inicialmente vai, nesse processo, quem vai assumir já é o Hansa, entendeu? Ele já não vai estar aqui porque ele já está indo para uma outra aula que ele tinha para dar. Eu estou falando sozinho ou vocês ainda estão aí? Estamos aqui, apostos. Oh, que bom. Perguntas? Vocês vão ficar assim, calados, entendeu? Não tem nenhum. Não tem pergunta. Não. Eu acho que você já esboçou, falou sobre o curso, sobre a direção, sobre o que é a direção, essa coisa de você compreender o filme com a imagem, o sentimento, aquele sentimento que te passa, entendeu? Exatamente. Que, até porque a imagem passa muito mais coisa que o diálogo. Na imagem, você pode colocar na mise-en-scène trocentas coisas que te faz remeter o que você quer passar, né? Eu queria propor a vocês, para a gente ter um trabalho assim, inicial, entendeu? Eu vou propor para vocês verem um filme, tá? Filme Maravilhoso. bem conhecido, para a gente conversar sobre ele. Como vocês entendem aquele filme, tá? Eu vou propor 2 filmes opostos. Um é um filme neorrealista do Vittorio De Sica chamado Ladrões de Bicicletas. O outro é um filme do Stanley Kubrick chamado O Iluminado. Vocês viram esses filmes? O Iluminado já. O Ladrões de Bicicleta ainda não. Então, vai ver o De Ladrões de bicicleta e não vi nada. Você encontra esses filmes no YouTube, viu? Facilmente, em cópias ótimas. Com quem que eu falei que disse que viu Iluminado? Eu, João. Foi você, João. Mas veja o Ladrões de Bicicleta, você encontra ele no YouTube. Vou assistir, coloquei aqui na Maravilhoso. lista. É maravilhoso. Esse filme, eu cito sempre ele porque ele causou em mim um impacto imenso. Quando eu vi a primeira vez, eu era um garoto de 15 anos, 14, 15 anos. O que eu gostava mesmo era filme de ação, né? Filme de aventura. Eu ia ao cinema para ver faroeste, filme de pirata. Era o que eu gostava. De dramas, assim, coisas fortes. Um dia eu entro no cinema para ver um filme chamado Ladrões de Bicicleta. Eu não sei por que eu entrei. Eu não tinha nenhuma referência desse filme, nenhuma. Talvez fosse porque eu andava muito de bicicleta, entendeu? Era meu transporte, entendeu? Eu morava em Niterói, eu nasci lá em Niterói. Então, naquela época era fácil andar de bicicleta. Hoje em dia, né, virou uma outra coisa. Mas antigamente a bicicleta era... Você não tinha muito carro na rua, então eu andava demais de bicicleta. Eu posso ter sido atraído pelo nome do filme, mas eu não sabia de que se tratava. Quando o filme terminou,
eu estava absolutamente em prantos dentro do cinema. Eu não consegui sair do cinema. Eu fiquei meio envergonhado de sair, porque eu não parava de chorar no filme. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu vi, que eu fiquei no cinema. Que antigamente ninguém vinha tirar você do cinema, não, entendeu? Você continuava, você queria ver 4 vezes o filme, você ficava lá sentado. Foi o que eu fiz. Eu vi 3 vezes esse filme naquele dia. 3 vezes. 3. E continuei saindo, quando o filme acabou, continuava emocionado. As 3 vezes. O que tinha me emocionado naquele filme? Pela primeira vez eu tinha visto gente. Não eram heróis. Gente, igual a mim, igual a todo mundo. Eu fiquei tão, sabe, maravilhado com aquilo. Era um mundo inteiro que se abriu para mim. Sim, num filme, sabe, um filme único. Depois, revendo coisas que eu tinha visto já, eu comecei a entender o cinema de uma outra maneira. Eu devia ter uns 14 anos. E eu era um cinéfilo total. Total. Vivia no cinema. O que eu gostava era a fantasia que o cinema me dava. Filme de aventura era o meu forte. Demais. Sim, eu fazia comentários sobre os filmes. Aquilo alimentava em mim formas de, sabe, de eu conhecer, de aprender. Entendeu? Eu fiquei um exímio conhecedor de navios, de barcos, de caravelas, por causa dos filmes. Entendeu? Aquilo me levava a outra coisa. De repente tinha aquele filme. Então, toda vez que eu penso num filme e propor uma pessoa para ver o filme, sempre me vem o Ladrões de Bicicleta, porque me ajudou a compreender de tal maneira o valor, sabe, humano do cinema, sabe, a humanidade do cinema, o humanismo do cinema. Era uma outra linguagem, abriu minha cabeça, abriu. E o caso do Iluminado é porque é um filme de uma... É tão provocativo aquele filme, que é um filme que o cara quer encontrar uma forma de contar uma história. Ele quer contar uma história. Só que ele não consegue sair do lugar. Ele não consegue sair do lugar. Quando a mulher dele descobre a história que ele está contando, só tem uma frase, a mesma frase repetida, 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 repetida. É um susto aquilo. Ele não consegue, ele está prisioneiro de uma ideia e não consegue sair dessa ideia. E é como se ele tivesse criado um significante que aprisionou ele. Ele não conhece o significado e ele fica prisioneiro desse significante, entendeu? E o significante é o próprio lugar onde ele está, que é um hotel meio abandonado. Não, um hotel esvaziado, assim, no meio de uma temporada, no meio do inverno, e ele está lá, nesse lugar. Só que aconteceu alguma coisa ali, é um lugar meio esquisito, as paredes falam, entendeu? As histórias se entrecruzam do passado com o presente, tá? Então tem coisas estranhas acontecendo ali que vão assumindo ele, esses significantes espalhados pelas paredes do hotel começam a consumir esse cara que é um autor, né? Portanto, ele está à mercê de todo aquele ambiente, ele está sugando aquele ambiente para poder escrever, ele está se inspirando e a inspiração que vem aprisiona ele. É muito interessante esse filme. E também como é que o Kubrick filma isso.
Ele É muito bom. radicalmente com isso, assim, com a câmera móvel, assim, nesse lugar. É fascinante o filme dele. Então vale a pena dar uma olhada, tá? É isso. Quero conversar com vocês, mas já temos 2 pontos de partida, tanto o Ladrão de Bicicleta quanto o Iluminado. Vocês não me escapam, hein? Tá? Até quinta-feira. Bom, Até. até, Walter. Tchau, Oi. Walter. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau.